Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo em ordem aí com vocês? Firme. Tá bom. Vamos lá para a revisão. Boa noite, Tiago Aguinaldo. Tem dois Tiago. Boa noite, senhor. Beleza. Deixa eu me pegar aqui, ó. A matéria. Muito bem, então, todo mundo entendido aí que na próxima aula temos uma avaliação, certo? Uma ATD. Sim. Então, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, se houver alguma, né? Não havendo, tá tranquilo. Aula dia 14, dia 7 foi só apresentação, então aula dia 14, 21 e 28. Não deve ser a original, mas dá, só uma revisão. Muito bem. Essa do dia. Então, vamos abrir todas já. 14. Boa noite. Boa noite! Quem é? Espera aí que eu não estou nem vendo. Sou eu. Espera aí. Beleza. Cadê o... Tá. Porque eu estou abrindo aqui todas as... Ih, eu abri duas vezes a mesma? Não. Essa aqui. Essa aqui. Meio fundo. Essa aqui. Essa, tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, muito bem, gente. Então, vamos lá, vamos começar. Já tem uma galerinha aí. Quem lembra dessa aula aqui? Depois daquela apresentação, nós começamos com essa aula onde nós falamos sobre a origem do atletismo, falamos sobre a história dele. Existe aqui algumas fotos para ilustrar, não é? A saída das provas de velocidade da época. E aqui, 3 vídeos para vocês assistirem. Um fala sobre a história da Olimpíada, uma historinha até legal, só que o som tá baixo. A outra também fala, é de um canal de um cara que eu não lembro o nome dele, mas eu gostei da forma como ele fez, então dá para assistir. E a outra é uma reportagem, né? Que fala e mostra todos os aparatos que eram utilizados naquela época de Olimpíada, que vai aparecer nessas matérias aqui de cima. Bom, falamos que o atletismo pode ser dividido em duas formas, né? Provas de pista e provas de campo. Prova de pista envolve corridas, provas de campo, saltos, arremesso e lançamentos. Aqui uma pista de atletismo, ela tem exatamente 400 metros pela primeira raia. Segunda raia tem 400 metros mais 3,5 metros. E aí vai por quê? Por conta do tamanho das curvas aqui, né? Então, as provas sempre saem escalonadas para que compense essas curvas. Cada curva dessa, uma raia da outra tem que dar 3,5 metros. Se houver duas curvas, 7 metros, tá bom? Aproximadamente, tem uns quebradinhos aí, tá? Mas, a grosso modo, é isso. Aqui as medidas da pista, né? E das provas que tem, por exemplo, lançamento de dardo, aqui o local de arremesso de peso, e aí vai. Quem quiser abrir isso aqui, vai se divertir em ver várias marcas aí, mas não é nada para decorar. Bom, temos aí nas provas de corrida, é disso que nós vamos ter a prova, tá? A TD1 vai cair tudo isso aqui,
velocidade, meio fundo e fundo. É a prova mais fácil, ou seja, é a TD mais fácil de todas elas. Então, caprichem para tirar nota, tá bom? Então, nós vamos falar da prova de 100 metros, 200 e 400, que são provas rasas. Tem as provas de barreira, feminino 100 metros, masculino 110 e 400 metros sobre barreira. Esse S é sobre, tá? Sobre barreiras é masculino e feminino. Quer dizer, tá em preto é masculino e feminino, tá em azul é só masculino, tá em vermelho é só feminino. Os revezamentos, eles são masculino e feminino. Provas de meio fundo, ou o pessoal falava que eram provas de velocidade prolongada, né? E aí tem as provas de fundo, que são as provas mais longas. Então tá, para a gente lembrar quais são as provas que vêm na sequência, tenta dobrar as provas, é quase isso. Então, do 100 vai para o 200, do 200 vai para o 400, do 400 vai para o 800, 800 seria 1.600, mas é 1.500, aqui não dobra. Mas aqui, ó, 3.000, 3.000, putz, aqui não dobra, mas é 5, 5 vai para 10, depois maratona, marcha atlética de 20 quilômetros e marcha atlética de 50. Essa de 50 é só masculina, só não está em azul aqui. Bom, e temos aí as provas de campo, né? Que não vai cair na prova. Temos as provas de saltos, né? E as provas combinadas, que é no caso decátulo e heptátulo. Nós falamos disso na aula passada. Mas o que eu vou pedir para vocês é somente a... Deixe-me mostrar. Acho que é essa aqui. Isso, somente as provas de velocidade, correto? Então, vamos lá. Velocidade não, desculpa, somente as provas de corrida, não vai entrar campo. Então, nós tivemos aí na aula do dia 21, falamos sobre velocidade, as provas rasas, que são de 100 metros, masculino e feminino, 200, 400. Também as provas de barreiras, 100 metros sobre barreira, 110 é o masculino, 100 é feminino e 400 é os dois. E mais as provas de revezamento, tanto 4 por 100 quanto 4 por 400. Todas essas provas são de velocidade, tá? Qual a característica das provas de velocidade? Provas de velocidade, o atleta deve largar na sua raia, tá? E ele larga e chega nela, tá? Só tem uma exceção na prova de 4 por 400 que eu expliquei, que nessa prova ele é balizado, a primeira passagem é balizada. Então, os atletas são obrigados a fazer uma curva a mais. Depois, todo mundo vai para arraial. Mas tirando essa, que na verdade todos os outros atletas correm na arraial, mas nas provas de velocidade, uma das características é saída de bloco. Todos devem usar blocos de partida, tá? E é só na prova de velocidade que se usa. É obrigatório e nas outras não é nem permitido, tá bom? Então, provas de velocidade, corre na sua raia e sai de bloco, uma das características, tá vendo? O bloco de partida, você é obrigado a sair nela. Já nas provas mais longas não é permitido o uso de bloco de partida. Então, na prova de 100 metros, a largada é aqui, chegada aqui. Normalmente, aqui no Brasil, o comando para que haja a largada é as suas marcas. Quando o árbitro fala as suas marcas, os atletas ficam nesta posição, tá? Aguardando o tiro de largada. Aí o árbitro vai falar, prontos, todos ficam nessa posição. Eleva o quadril e ficam prontos para largar. Deu o tiro, todo mundo sai. Tá bom? Então, a prova de 100 metros... A prova de 100 metros larga dessa parte da pista. Chegada é sempre aqui. A prova de 200... Vamos ver se tem aqui. Tá, isso que eu acabei de falar. Nas provas de 100 metros, os atletas atingem velocidades bem altas, mas isso aqui eu não vou ficar perguntando, não. Tá? Isso é uma curiosidade e cerca de varia de cada atleta, tá? Muito bem, a largada é assim, tá?
que acontece, agora pode abrir o microfone, o que acontece se o atleta sair antes do tiro, ou seja, queimar? O que acontece com ele? Classificado. Exatamente, desclassificado. Tem a chance de fazer mais uma largada? Não. Não. Na minha época tinha, tá vendo? Só como muda? Então não adianta ficar decorando, não. Tem que estar atualizado. Muito bem, 200 metros é uma prova de velocidade, igualzinha. Só que sai de uma curva, tá? E até aqui. Por ser apenas uma curva, o escalonamento é mais próximo. Não é do jeito que está aqui, tá? Um pouquinho mais adiante, mas só para ter uma ideia, tá bom? Deu tiro, o atleta faz a curva e chega. Se ele invadir a raia do vizinho, está desclassificado também, tá bom? Então lá, eles ficam numa curva, no tiro eles correm, a chegada é lá. Aí temos a prova de 400 metros. Ora, a prova de 400 metros sai de onde? Sai do comecinho aqui, ó, uma volta inteira, 400 metros. Para os outros atletas, sai um pouquinho na frente para compensar essa curva e essa. E a distância é a mesma, 400 metros, tá bom? Rasos. Todas essas provas são sem nenhum obstáculo ou barreira à frente. Aí temos a prova de 100 sobre barreiras. Quantas barreiras tem as provas de barreira? 10. 10. Quantas? 10. 10. 10. 10. Esse é o 100 metros sobre barreira feminino. E o 110 sobre barreira masculino. Quantas barreiras são? 10 Dez. também, só muda a distância. Não. São 10 e 10 também. Também. Perfeito. Só muda a Agora, e a distância. prova de 400 com barreiras? 10. 10. Perfeito. Nota 10. Nota 10. Nessa questão é 10, porque vai cair. Então, é bem isso aqui. Isso vocês têm que saber, gente. As provas de barreiras, todas as provas que têm barreira, têm 10 barreiras. Não precisa ficar decorando qual é a distância da primeira barreira, qual é a altura da barreira. Isso aqui, gente, vocês vão usar uma vez na vida e outra na morte. Então, não é aqui que eu quero, não. Quero que vocês saibam que as provas de barreira são provas de velocidade, que é uma prova feminina, apenas os 100 metros, que são 10 barreiras, que a altura é diferente masculino e feminino, tá? Que não pode derrubar a barreira intencionalmente, mas caso você derrube durante a prova, sem problema nenhum, né? Derrubar a barreira já prejudica muito o atleta, né? Muito bem, então as provas de 100 com barreira, sai dos 100 metros, passa as barreiras, chegada, acabou. Sem segredo. E por isso que a prova sobre barreiras, tá? Não é 100 metros sem barreiras, como muitos escrevem lá. 110 sobre barreiras, mesmo esquema, tá bom, gente? Para curiosidade, quem lembra, tem 1,6 m, quase 1,7 m a altura da barreira, tá? Vamos lá. Aí temos a largada, que sai bem aqui atrás, né? Mas é tudo igualzinho. E temos o 400 metros sobre barreiras. Também são 10 barreiras? Sim, também são 10 barreiras, só que elas vão estar distanciadas, né? Entre elas, se eu não me engano, uns 35 metros, não, 40, eu não lembro qual a distância entre elas aqui, peraí, intervalo de 35, é verdade. O intervalo entre as barreiras é só a primeira barreira que tem 45 metros para chegar. Todas as outras têm 35 e no final, mais 40 metros para chegar, tá? Mas isso aqui não é tão importante, ó. As 10 barreiras na prova medem 91 centímetros e 44 para o masculino e 76 centímetros para o feminino. As barreiras do 400 com barreiras são mais baixas do que das provas de 100 e 110, tá bom? Muito bem. Depois dessa prova, tá vendo? Ó, o pessoal corre cada um na sua raia e chegada lá na frente. Revezamento. Lembra do 4 por 100? Quantos atletas correm no revezamento? 4. Cada um corre 100 metros. E aí tem uma coisa importante para vocês lembrarem. Ó, vou voltar um aqui, porque aqui dá para ver bem, tá? Tá vendo aqui, ó, esse espaço aqui? Essa marcação aqui, ó, ela já não é mais assim. A marcação aqui é a zona de passagem.
como elas correram só 100 metros da 400 com barreira, então os atletas quando vêm desse lado aqui, ó, eles vêm como vêm as meninas aqui, correndo. Quando entram neste setor, é o setor para fazer a passagem. Se fizer uma passagem depois desse setor, no 4%, queimada a passagem, tá bom? Só que esse setor aqui tem 20 metros, ele é antigo ainda. Agora esse setor tá maior, tá aqui assim, ó. São 30 metros, então não esqueçam, todos os setores de passagem do revezamento 4 por 100 tem 30 metros, tá? O intervalo, ou seja, a zona de passagem de bastão. Tá bom? Ó, 30 metros. Já o revezamento 4 por 400, tem zona de passagem? Tem, mas só tem 20 metros. Isso por quê? Porque os atletas correm um pouco mais devagar, não há necessidade, né? Isso aqui é uma passagem de 4 por 100 metros. E aqui deu para ver, tá vendo? Ó, as provas, ó. Primeira passagem, segunda passagem, terceira passagem, tá? Então esse atleta sai com bastão, entrega o bastão para o daqui, que entrega para esse, que entrega para esse e termina a prova. Em uma volta, 4 atletas correram 100 metros, tá? A passagem ela é feita sem que o atleta veja, fique olhando a passagem, tá? O bastão é entregue, ele coloca a mão para trás e esse é responsável por colocar a mão no o bastão na mão dele, tá bom? Caso o bastão caia, é responsabilidade do corredor que está atrás pegar o bastão e entregar de volta. E isso tem que acontecer dentro do setor de passagem. Só que na velocidade que eles estão, se cair, meu amigo, metade da conversa já foi, né? Ó, no revezamento 4 por 100, o setor de passagem tem 30 metros. O atleta que vai receber o bastão deve se posicionar dentro desse setor, ganhar velocidade e efetuar a passagem antes do seu final. Sem segredo. 4 por 400, são 4 atletas correndo 400 metros, cada um dá uma volta. O primeiro atleta ele corre balizado, vai até, termina direito, faz a prova todinha balizado, sai do bloco, corre dentro da sua raia o tempo inteiro. Quando ele faz a passagem para o primeiro, para o segundo homem, né? Entrega o bastão, este segundo homem vai correr balizado apenas a primeira curva. E depois daquela primeira curva, todo mundo vai para a raia 1. Vocês viram nos vídeos, inclusive, que eu mandei, né? Quem está acessando o portal lá da escola, da FEFES, lá da Unimes, tem lá já esse material aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui é a versão antiga. Na versão de lá, tem links para cada prova. Então, cada prova, cada slide desse aqui, por exemplo, 4 por 100, aqui no finalzinho, tem um link de uma competição de um 4 por 400. Na anterior, que tinha o 4 por 100, tem o link também da prova de 4 por 100. No 110 também tem um link, tá bom? Então dá para vocês enxergarem. Vocês vão ler, terminou de ler, pode entrar no link, vocês vão assistir e vão conseguir entender do que eu estou falando, tá bom? Então 4 por 400, a prova ela é balizada só até uma parte e a outra parte da prova todo mundo corre para a raia 1, tá? O setor de passagem do 4 por 400 são apenas 20 metros. Os atletas, eles conseguem enxergar o companheiro, né? Conseguem visualizá-lo na hora de receber o bastão, tá vendo? Ó? Ele praticamente, o atleta vem correndo, ele já começa a correr para que para que a passagem seja efetuada. Por exemplo, a passagem de bastão aqui, ó, esse atleta ele tem que estar aqui dentro. A passagem de bastão tem que estar a partir dessa linha vermelha aqui. Se esse, por exemplo, ele está aqui e ele pegar o bastão do jeito que ele está aqui, a passagem foi fora. Tá? A passagem tem que ser dentro dessa linha. Então, eles ficam aqui para chamar o atleta. Assim que o atleta se aproxima, ele já sai correndo. E pega o bastão dessa forma aí e sai correndo também. Agora, você imagina, todo mundo faz isso. Corre sem olhar para onde está correndo. Se esses dois aqui terminaram de correr, ficar parado por aqui,
E adivinha o que vai acontecer com esse atleta? Porque esse atleta aqui, ele está andando. Ele vai receber o bastão deste atleta. Esses dois aqui vão embora, esses dois vão passar e aqui vai ficar um buraco. Então, este cara vai correr um pouco para cá para que este atleta dele, o polonês, entregue bem o bastão. Ele só não foi ainda porque aqui está sendo atrapalhado. Mas assim que esses atletas saem, ele já anda para ficar na direção desse. Esse aqui é a mesma coisa. Vai andar para ficar na direção desse. Aí vai. Tá bom? Deu para entender? Sim, sim. Então, tá bom. O atleta que invadir, correr fora da sua raia, normalmente é desclassificado. Por quê? Normalmente porque vai a julgamento, né? Se for uma coisa na cara, já é desclassificado rapidinho. Nem passa por comitê nenhum. Uma pessoa que é responsável, o árbitro oficial, quando vê, ele já pode desclassificar, não vou nem mandar julgamento. Tá? O mesmo ocorre se o atleta invadir o espaço aéreo e prejudicar o adversário. Ou seja, se puser a bunda na frente, né, e atrapalhar. Eu estou dentro da minha raia, mas minha bunda está na raia do outro cara, se atrapalhou, você pode ser desclassificado. A responsabilidade da passagem é do atleta que está entregando o bastão, como eu disse. Caso haja queda do bastão no momento da passagem, a responsabilidade de pegar esse bastão e efetuar a passagem é dele, ou seja, aquele que está entregando. E isso deve acontecer aonde? Dentro do setor de passagem. Então temos aqui um atleta, né, os sapatos de prego do atleta que corre velocidade, se bem que todos os atletas acabam correndo. O pessoal da marcha não usa sapato de prego, mas o pessoal do 10.000 metros corre. Do 5 e do 10.000 correm de sapato de prego. Então é uma prova, mas não é uma prova de resistência? Sim, mas na hora da chegada ali, quem tiver garra, né, corre mais rápido. Esse sapato de prego aqui ajuda na velocidade, porque ele não derrapa, tem muita gripe. Tá? E a pista, como ela é toda de borracha, esses pregos entram com facilidade. Diga lá. Mas esse tênis com pregos embaixo não seria o equivalente àquela roupa na natação que facilitava o nado deles? Não seria uma forma de... Não é doping, né? Mas é de burlar o sistema? De levar uma vantagem? Isso, não seria considerado isso? Por mais que todos estejam usando. Isso não é meio errado? Alguma coisa que ajude o desempenho dele? Não, acontece dele? o seguinte, o sapato de prego já era usado há muito tempo, porque as pistas elas não eram de material sintético, elas eram de terra, né? Então, o que eles faziam? Entendi. Eles faziam um tênis com solado de couro, bem firme, e colocavam pregos mesmo, eram pregos fixos. Então, os pregos davam a capacidade de você não patinar na terra, né? Então, os pregos eram utilizados para você, como a garra de um animal. Entendi, Né? antes era necessário isso. Era permitido. E quando a pista veio, se tornou sintética, uma pista de borracha, onde esses pregos acabaram diminuindo, né? Porque os pregos eram gigantes, os pregos eram muito grandes, e esses pregos diminuíram. E aí ficou dessa forma aí os pregos um pouco menor. Vocês já viram um sapato de prego alguma vez? Nunca. Já. Dá um minuto para mim. Eu abri o baú aqui. Abri um baú, deixa eu ver se o meu sapato de prego ainda está inteiro. Direto do túnel do tempo. Do túnel do tempo. Se bem que esse não é tão do túnel, não. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui. Pronto. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu ver se está faltando aqui mais alguma coisa. Deixa eu terminar esse slide. A linha de chegada, né? Os atletas correm, passam a linha de chegada. E o que acontece nessa linha de chegada? Tem uma câmera. E essa câmera fotografa cada pessoa que passar por ela. Tá? E aí, inclusive embaixo, vai passando o tempo de cada fotografia dessas. E termina com isso aqui, tá? Cada atleta. E aí, passa-se uma linha exatamente no primeira parte do corpo,
e ela vai coincidir com um tempo aqui embaixo. Tá bom? É assim que decide-se quem chegou na frente ou não. O sistema ajuda a gente. Tá bom? Vamos lá para o sapato de prego. Será que dá para ver? Esse aqui, que marca que é esse aqui? Pô, Olímpio? dá Olímpico já, pô. Então. Antigamente, o Olímpico era a pior marca que tinha. Agora os caras começaram a fazer uns sapatos de prego bom. Esse aqui foi o último. Eu comprei quando eu estava no veterano. Só que eu competi no veterano uma vez só. Ó, os pregos aqui, dá para ver? Da hora, dá pra ver sim, professor. Dá pra ver Então, sim. tem uns pregos diferentes. Esses pregos, esse aqui é um piramidal que a gente usava na pista de Moscou, porque a pista era meio mole, então ela precisava entrar e não grudar. Os pregos mais pontiagudos, quando eles entravam naquela pista, ele grudava. E aí você tinha que arrancar o prego do chão, né? Tá vendo, ó? Ele tem um formatinho diferente, Sim, sim. né? Da hora. E além disso, ainda tem esses grampos, tá vendo? Ó, tudo são os espetos que tem aqui. Não sei se dá para ver. Deixa eu ver se dá para ver lateral. Tem uns Dá pra ver. então, olha, tá vendo? Os espetos assim, ó. Que isso também acaba ajudando, né? E essa parte aqui é aberta. Ou seja, pisou na água, a água tá no teu calcanhar. E vocês perceberam que os pregos estão na frente, né? Tem vários modelos e atrás não tem nada. E não tem nem sola, não tem nada. Isso aqui é duro pra caramba aqui embaixo. É duro. Dá para ouvir? É Dá sim. é duro, é um plasticão mesmo, tá? É bem duro. É macio por dentro, bem confortável, mas ele é bem duro. E por que isso? Porque a pista, ela é de borracha, ela amortece bastante. Então não tem chabu não. É super Mas, professor, tranquilo. pra desacelerar, tipo, não escorrega, não? Putz, isso aqui não escorrega nada. Se você puser um sapato de prego desse e começar a andar na pista, sabe quando você dá aquela chutadinha assim, e escorrega? Se você der um Uhum. totozinho assim, você leva um tombo, porque toda hora você tropeça. Não dá para escorregar, o sapato não escorrega. Você tem que andar meio que levantando o joelho, tá? Você não dá para esfregar. E não dá para girar também. Se você tiver com o pé assim, tentar girar, sabe, de esfregar, o pé trava, não vai. Ele Vai fica virar o bem joelho. fixo, né? Você entendeu? Imagina com uma chuteira. Quando você pisa num gramado que está bem baixo, aquele que está com muita raiz, você mete o cravo ali no meio. A hora que você gira, o tênis, o sapato não vira, a chuteira não gira, né? E é onde tem muita lesão de joelho, porque o atleta ele só corre. Então não tem muito joguinho de ficar indo para lá, mudando de direção. Já no futebol não tem como. Há muitas mudanças de direção. Então o acidente é muito comum acontecer nesses esportes dessa forma, né? Vamos lá, tem mais um, último. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é o de velocidade. E agora vamos ver o de fundo. Esse foi da aula passada, né? Esse aqui foi da aula passada. Então, vamos relembrar. Prova de 800 metros, lembra? É a primeira prova de meio fundo. Nós falamos de velocidade, agora a prova é de meio fundo, certo? Provas de meio fundo. Aqui tem o link para uma corrida de 800 metros. A corrida de 800 metros, os atletas eles correm só a primeira parte balizada, só a primeira curva, depois todo mundo desbaliza. Vou até colocar essa daqui para vocês verem. Vamos ver se dá para ver essa prova. Cadê? Tá aqui. Vou tirar o som. Estão visualizando aí? Calma aí, pessoal, que eu vou voltar vocês. Vocês largaram antes de eu falar. Isso aqui acho que é alemão. Ficar ouvindo Tata Heinz não dá não. Bom,
Vamos lá, então, ó, tá vendo? Ó, os atletas estão aqui. A passagem de bastão do revezamento 4x400 acontece exatamente por aqui, ó, nesse setor aqui. Então, os atletas que estão aqui, ó, só para ter uma ideia, no 4x400, os atletas largam, fazem a volta inteira, o primeiro homem. Aí, quando eles chegam aqui, eles entregam para o segundo homem, né, do revezamento. Esses caras, eles estão mais ou menos posicionados aqui. E por quê? Porque eles são obrigados ainda a correr balizado essa curva inteira. Quando eles chegarem aqui, tem um monte de marcação, conezinho. Só não tem cone grande, mas é tudo pequenininho, mas que dá para visualizar. E dali, os atletas podem entrar para a raia 1. Exatamente como vai ocorrer aqui agora, tá bom? Vamos dar uma olhada aí na largada. O árbitro tem um comando também. Aqui, o árbitro não vai falar suas marcas prontos e dá o tiro. Por quê? Porque não tem bloco. Então, o que ele fala? Aos seus lugares, aí os atletas se posicionam, ficam com o pé atrás da linha, e aí o árbitro dá o tiro. Tá? Vamos dar uma olhada. Aos seus lugares. Estão correndo Professor, a curva totalmente balizado. Diga. por que tem algumas raias que saem com 2 atletas e outras só saem com 1? Boa. Isso aqui é uma final. Então, muitas vezes, quando se classificam na final, se classificam assim: são os 2 primeiros de cada prova e os X melhores tempos. Só que muitas vezes os atletas eles conseguem fazer exatamente o mesmo tempo. Eles correm em séries separadas, quando vai ver o tempo é exatamente igual. E aí entra outro atleta também. Tá? Então, para final dessa prova, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atletas. Né? Como não dá, deixa eu voltar ali para você dar uma olhada. Como não tem 11 raias, tá? Aqui nessa prova tem ainda a raia 1, são 9 raias essa pista aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, são 8. São 8 raias. Essa pista aqui é curtinha, ela tem 8 raias exatamente, né? Só que tem classificado, sei lá, 11 caras. Como é que a gente faz? Então, eles colocam os caras que estão com o mesmo tempo nas mesmas raias, tá? Aí eles vão colocando aqui, mas Entendi, não atrapalha, tá? Às entendi. vezes, eu não sei como é a direção da prova, às vezes o que eles fazem? Coloca todo mundo aqui, os atletas, os melhores, né, os primeiros. Então, os 8 que entraram, o melhor tempo vai correr nessa raia. Normalmente eles põem aqui no meio, né? Os melhores tempos. Aí eles vão distribuindo, tá? E esses atletas que vão correr por fora são os atletas que entraram por tempo, porque eles conseguiram fazer tempo para ir para a final. Só que não tem raia para todo mundo. Normalmente, as finais, depois que eu falar sobre as provas de arremesso e lançamento, eu vou explicar isso, eu não quero confundir, mas sempre são 8 finalistas para todas as provas. Tá? Neste caso aqui, houve mais atletas porque teve, provavelmente por tempo, eles acabaram entrando também. Então, eles dividem. Só que esses piores tempos, eles saem pela parte externa, tá? De uma pista, de uma raia dividida. Ele não vai atrapalhar o outro atleta. Normalmente, vocês podem olhar, como esse atleta ele é mais fraco, eles saem atrás. Esses que estão aqui, eles já largam e vão deixar esse povo aqui para trás. Tá? Quer ver? Dá uma olhadinha? Vamos lá. Ó, todos eles ficam para trás, tá vendo? São os atletas normalmente mais fracos. E aí, ó, chegando nessa, tá vendo os conezinhos aqui, ó, e todo mundo vem para a raia 1. Eles não entram de uma vez, porque senão eles vão correr muito, né? Vai fazer um bico, então eles vão tangenciando. Vou acelerar. Vamos ver se dá para ouvir um sino quando esse atleta passar pela linha de chegada.
Não, não teve um sino. Normalmente, quando falta uma volta, toca-se um sino. Querem ver a chegada? Mostra, mostra. Aí, a chegada. 1,40 aí. Beleza, vamos para outra. Deu para ver, né? Então, essa prova de 800, deu para aproveitar a prova de 800 para explicar a prova de 4x400, correto? Aí temos a prova de 1.500 metros. Também eu deixei na outra lá o link para vocês verem uma prova de 1.500, tá? Não tem muito segredo. Eles saem lá da saída do... Sabe onde o pessoal mudou? Todo mundo entrou para a raia 1? Ali são os primeiros 100 metros, né? A largada do 1.500 é lá. E aí eles dão mais 3 voltas, né? E essa prova, quem lembra? Quem Tem que lembra compartilhar a dessa tela, prova? professor. Fechado. Oi? Tem que Compartilha compartilhar. a tela. Ah, putz, eu estou mostrando um monte de coisa que não compartilhei, mas é uma né mesmo. É uma né. Ai, caramba. Eu estou achando que eu estou compartilhando a tela, cara. Vamos lá, meio fundo, 800, nós vimos. 1.500. E agora, que prova é essa? Obstáculos. Obstáculo, muito bem. Qual prova é o nome? Eu sei que tem obstáculo. 1.500. Lembra de dobrar os números? 3.000. Isso, não foi 3.000. 1.500? 3.000. 3.000 com obstáculos, tá? Aí a gente não fala, poderia falar 3.000 metros sobre obstáculos? Pode, mas o que se usa é com obstáculos, porque tem obstáculos durante a prova e essa não cai, né? Muito pelo contrário, se você bater aqui, quem cai é você. Tá vendo aqui a altura um pouco menor para o feminino, o masculino um pouco mais alto. E esses obstáculos, eles têm aí, são 5 obstáculos nessa prova, tá? Então gravem isso. Essa prova tem 5 obstáculos, sendo que 4 deles são desses aqui, secos. E um deles é molhado. É só força de expressão, é só para vocês lembrarem. São 5 obstáculos. São 4 obstáculos e mais um fosso. Eles chamam isso aqui de fosso. Eu expliquei na aula passada. É um fosso de água, ou seja, quase uma piscina aqui de água, onde ela tem uma profundidade aqui de 70 centímetros e ela vai ficando rasa até aqui na frente. O tamanho disso aqui é 3,60 metros, mais ou menos. Deixa eu ver. Só isso que precisa saber. Tá vendo? Ó? Aí tem o tamanho do obstáculo, aí tem tudo aquilo, mas não importa. O que eu quero é que vocês saibam que tem 5 obstáculos nesta prova e que estes, sendo que 4 deles são, vocês podem me falar de 4 secos e um que é um fosso, tá? É um fosso, tá? F-O-S-S-O. É fosso mesmo, tá? É de fossa. Então vamos lá, o cara vem, pula, cai aqui. Tem links também, tá? Todos eles têm um linkzinho para mostrar as provas. Aí temos a prova de fundo, pronto. A prova de fundo já são provas longas ou são provas mais demoradas. Então tem os 5.000, 10.000 e maratona, são as provas de corridas de fundo, olímpicas. Depois vem as provas de marcha atlética. Bom, destas provas aqui, por incrível que pareça, só na maratona que ninguém corre de sapato de prego, mas essas duas correm. Inclusive na prova, vocês verem lá, a prova de 3.000 com obstáculo, dá para ver aí o pessoal com sapato de prego? Imagina quem está aqui embaixo. Aqui. Olha essa aqui. Ó. Vai cair onde? Né?
Muito bem. Então, ó, agora imagina você cair de tênis molhado aqui, se não vai patinar. Sem sapato de prego, meu amigo. E não sei se dá para vocês perceberem, mas essa pista ela é toda granulada. Ela parece... É como se fosse aqueles tapetes de... Ah, não dá para explicar. Ele é todo Professor, granulado. Oi? qual é a finalidade mesmo desse fosso aí d'água? É atrapalhar mesmo. Só para É atra- atrapalhar. Exatamente. No passado Ah, já existiam essas provas. Ó, tem uma história do steeplechase, né? Que vamos ver aqui se tá vendo, ó. O nome desta prova olímpica, disputada numa pista de atletismo entre barreiras e fossos, na verdade, entre obstáculos e fossos de água, se deriva do nome original, steeplechase, da antiga e tradicional corrida de cavalos disputadas entre obstáculos e em campo aberto, tá? Então, por conta desta prova de cavalos, as pessoas colocaram esta prova também com um fosso de água, tá? Puseram para os atletas. Por isso que tem esse fosso, mas isso é muito antigo. Nossa, isso é de 1800 e teia de aranha, tá bom? E essa prova só tinha masculino. Passou a ter feminino, cadê? A prova feminina estreou nos Jogos Olímpicos de 2008. Tá vendo? Ó, vocês já eram nascidos. Então é recente. Tá? Então vamos lá. Aí temos a prova de fundo. Lembre-se, até aqui, até 3.000 metros, prova de meio fundo, tá? Prova de fundo a partir dos 5.000. Tá bom? Aí corremos a prova de 5.000 metros e até 5.000 e 10.000. E aí a maratona, quem lembra do evento lá do Vanderlei Cordeiro, que nos Jogos de Atenas, esse cara foi lá e segurou ele. Mas eu não sei se muitos aqui, é muito criança ainda, né? Não lembro. Bom, na prova de 10.000 metros são 25 voltas, é só multiplicar 25 vezes 400, vai dar 10.000, tá? Aqui tem um link da prova, né, de uma das provas. Ó, a prova do feminino, o feminino, não, mas isso aqui já não é mais, tá, gente? Isso daqui o povo já bateu esses recordes aqui. Eu coloquei, isso aqui era a versão antiga. Bom, então vamos lá. A maratona é uma corrida realizada na distância oficial de 42 quilômetros, 195 metros, normalmente em ruas, estradas, a única modalidade esportiva que se originou de uma lenda, e seu nome foi instituído em homenagem à antiga lenda grega do soldado ateniense, chamado Feidípedes, um mensageiro do exército de Atenas que teria corrido cerca de 40 quilômetros, cerca não, foi exatamente 40 quilômetros, tá? Entre o campo de batalha de Maratona até Atenas, para avisar os cidadãos da cidade da vitória dos exércitos atenienses contra os persas, e ele morreu de exaustão assim que chegou lá e entregou a mensagem. Isso diz a lenda, tá? Então, ao invés da maratona se chamar Feidípedes, puseram maratona mesmo, tá? Porque se foi em homenagem ao soldado, devia ser o quê? Feidípedes, nome da prova. Mas já pensou se essa prova chamasse Feidípedes? Ninguém ia querer fazer. ia Muitas soar vezes. legal. Não ia ficar. Maratona tá mais bacana, né? E temos essa prova aí, que é a prova de Marcha. marcha atlética. Esta marcha atlética obriga o atleta a entrar no solo com a perna totalmente estendida e fazer com que ela passe por baixo do corpo também estendida. Tá? Não dá para dobrar o joelho na hora que estiver passando, tá vendo? Ó, perna esticadinha, tá? Isso é uma das regras, é entrar com a perna estendida e a perna passar por baixo de você estendida. Só vai poder flexionar depois que ela passou para trás, tá bom? E também não pode levitar, né? Que nem esse moço aqui, ó, dando um gataço aqui, tá vendo? Ele saltando. Você não pode perder o contato com o solo. Só pode tirar esse pé de trás quando esse estiver já na frente. Se você
tirar o pé de trás antes é porque você está voando, ou seja, está correndo e não marchando. Tá bom assim? O que acontece se esse cara fizer? Cometer esse erro. Penalizado. Ele vai tomar uma Penalizado. penalidade, não é isso? Sim. Ah, tem que ver o tempo, né? De penalidade. Isso, ele vai tomar uma penalidade e é um cartão que ele vai receber, um cartão vermelho, mas não vai ser expulso. Aqui tem toda a conversinha de tudo que fala sobre a maratona, aliás, sobre as provas de 20 quilômetros e de 50 de marcha atlética, tá? Então aqui, ó, eles dizem que mostra um cartão de advertência, esse cartão vermelho, tá? Quando é mostrado, antigamente desqualificava, hoje não. Hoje os atletas, eles passam e ficam esse aqui, como é a versão antiga, ainda tem a versão dos anos que passaram. Sabe que essa coisa de pit stop ou de punição por tempo é muito recente. Deve ter cerca de 3 anos, e olhe lá, 2 anos, se muito. Porque começaram umas provas que não eram olímpicas ainda, né? E depois apareceu por aqui. Aí eles começaram a colocar, acho que o pit stop foi na última Olimpíada. Aliás, era para ser nessa, mas a Olimpíada não aconteceu, então acho que o pit stop em Olimpíada vai ser a primeira vez, tá? E como é que é esse pit stop? Eu vou pegar nesse quadro aqui, ó. Tá vendo, ó? Esquecendo essas provas aqui, que são provas de pista, que é de outras modalidades, pegar aqui, ó, 20 quilômetros, que é masculino e feminino, e os 50, que é só masculino. O atleta, quando toma os 3 primeiros cartões, tomou um cartão, vai para o pit stop. Tomou o segundo cartão, pit stop. Terceiro cartão, pit stop. Quarto, quinto e sexto, pit stop. A partir do sexto, ou seja, o 7º cartão, está desclassificado, tá? Isso nessas provas aqui, de 20 e de 50. Só que os 3 primeiros cartões dão 45 segundos de pit stop, ou seja, vai entrar num corredorzinho e vai parar por 45 segundos. Assim que ele cumprir os 45 segundos, ele sai. Durante 3 cartões. No 4º cartão, o 5º e o 6º, aí já fica 90 segundos. Isso para a prova de 20 quilômetros de marcha. Na de 50, o bicho pega, cara. Os 3 primeiros, 1 minuto lá parado. E se tomar o 4º, o 5º e o 6º, são 2 minutos parado lá. Dá para tomar um café. E outra, nesse pit stop não tem água, não tem toalhinha, não tem absolutamente nada. O cara não pode até conversar com o técnico. O técnico pode chegar ali perto e falar, você está fazendo isso, mas não pode dar água, não pode dar nenhum tipo de assistência. Tá bom? E é isso. Professor, Fale aí. volta um pouquinho, só no último, por favor. Essa aqui? Nos 50 quilômetros aí, ele é desqualificado a partir do 7º ou do 8º mesmo? Esse é do 8º. Então, nos 50 quilômetros, só a partir do 8º, mas é só essa que é a diferença, tá? Nos 20, é porque eu tirei isso daqui da outra aula, no outro slide, isso aqui está maior, está mais fácil de visualizar. Os 3 primeiros cartões nos 50 e até o 7º, na verdade, até o 7º cartão aqui, tá? Como tem outras, eles acabaram escrevendo, mas aqui é verdade, ó. Aqui até o 7º cartão são 2 minutos. Mas imagina, gente, um atleta que está correndo para tentar bater recorde, que isso é coisa de segundos, o cara tem que ficar 4 cartões, 2 minutos, são 2 vezes 4, são 8 minutos parado. Não é? Isso nesse daqui. E os outros que ele tomou, mais 3 lá, são 12 minutos. O cara perde 12 minutos na prova, se ele cometer todas essas infrações. Mas aí é assim, quem começa a cometer muita infração, ou abandona a prova, ou continua a prova, porque raramente tem essas competições, ou acaba sendo desclassificado. E aí não tem o que fazer. Certo? Vamos sair daqui. E aí, beleza? Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa ficou em aberto? Essa prova é bem simples, tá? Não, tô tranquilo. Não tem muito segredo.
As outras provas vão ser um pouquinho mais difíceis, porque são coisas mais técnicas, tem muita medida e precisa saber. Para as provas de pista, gente, é 100, 200, 400 metros, bloco de partida. Eu não fiquei exigindo sobre a pista, mas quando a gente terminar, eu vou explicar para vocês. As pistas têm uma largura oficial, tá? A raia 1 tem uma largura um pouquinho maior. E as outras todas têm 1,20 m, 1,20 m, 1,20 m. Se não me engano, é 1,22 m, mas por volta de 1,20 m. E o corredor da pista de corrida para fazer um salto com vara e o salto em distância e o triplo também tem que ter no mínimo 1,22 m. Tem mais, mas o atleta não usa isso. Ele usa praticamente 10 centímetros, né, para correr. E é sempre no mesmo lugar. Se você gravar um atleta correndo para saltar e gravar de novo e tentar colocar um sobre o outro, você vai ver que a passada dá exatamente no mesmo lugar. Tá? Parece o Schumacher correndo em Fórmula 1, que a curva era igual. Igual. O cara corria, mas é uma máquina, né? Agora, o cara correr e acertar o pé direitinho, porque se ele não fizer isso, ele erra a tábua de salto. Tá bom? É isso, gente. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. E o Tranquilo. material tá lá. Gente, quem não tiver acesso ao portal por algum motivo, sei lá eu o quê, pede para o colega, ele passa para vocês o PowerPoint e aí vocês estudam, porque pelo PowerPoint tá 10, tá bom? Eu vou passar a aula, a gravação, todas as gravações de aula que eu tiver, eu vou botar num link no YouTube e mando para vocês, tá bom? Coloco no YouTube porque eu não estou achando um espaço para colocar a aula no portal lá de vocês. Se tivesse lá, já estava mais fácil, né? Eu vou colocar no YouTube e mando para vocês. Mas o PowerPoint eu fiz de propósito, escrevi tudo para que fosse bem simples o estudo de vocês. Tá bom assim? Mais alguma Sim, dúvida? ótimo. Vamos tirar uma foto aí, pessoal? Mostrar a cara aí? Vou printar aqui para vocês irem para Rede Globo. Sacanagem, hein? Tá calor aí, gente? Porra, aqui tá 17 graus, cara. Tá frio. Só um pouquinho. E olha que tá chovendo, hein? Tá meio que garoando. Não. Chovendo não tá, não. Mas tá 17 graus aqui, o bicho tá pegando. Vamos lá, Natália, Thiago, André, bota a cara que eu vou printar vocês. Cadê o André? Aí, André. Sorriso aí, olho na tela. Beleza. Muito bem, gente. Beijo para vocês. Deem uma olhadinha lá, professor. estudem. Ótimo final de semana para vocês. E logo, logo estamos de volta aí ao vivo e a cores, tá bom? Deus De quiser, máscara tamo na junto, cara, mas vai valeu. dar. Valeu, professor. Valeu, gente. Super abraço para vocês aí. Valeu, professor. Falou, falou.